Uma audiência que acontece num dia histórico de greve geral e de mobilização dos servidores e das servidoras públicas de Minas Gerais. O governo Zema conseguiu algo inédito, uma união de esforços na luta contra a destruição dos serviços públicos no nosso estado. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está acompanhando os nossos trabalhos, eu não sei, pelas redes da Assembleia, eu não sei se consegue ter a dimensão, porque aqui o auditório está lotado, que são quase 200 cadeiras, mas na parte externa deve ter mais de 1.000 pessoas já acompanhando presencialmente a audiência pública. Então, parabéns aos servidores por essa mobilização gigantesca na luta contra o regime de recuperação fiscal. Vale lembrar que o regime de recuperação fiscal é uma tentativa do governo Zema de ser aprovado aqui na Assembleia desde 2019. O governo Zema passou 5 anos sem apresentar um plano de recuperação fiscal. E quando ele apresentou em maio desse ano, e nós aqui na Assembleia tivemos acesso a esse plano a partir de agosto desse ano, nós entendemos por que o governo Zema escondeu esse plano. Porque a destruição do serviço público e o Estado cada vez mais focado para interesses privados. Durante essa audiência, nós vamos entender esses impactos na vida da população mineira, porque quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando da população, que é o nosso objetivo fim, né, de cada servidor, de cada prestação de serviço público. O que vai acontecer na vida das pessoas se Minas aderir ao regime de recuperação fiscal? Porque senão o governo Zema vai colocar a gente numa caixinha, nos dizer que nós somos corporativistas, e é por isso que a gente não quer que Minas continue nos trilhos, né, pelo nosso corporativismo. Não é verdade. Claro que não é verdade. Então, nosso objetivo de hoje é sair das bolhas, chegando à população. Por isso, a importância da audiência e dessa organização feita por vocês. E, para começar, gente, eu queria, por enquanto, deixar na tela, para todo mundo ver, a questão do nome, Regime de Recuperação Fiscal. Por que isso? Em 2006, a filósofa Marilena Chaui, ela fez um livro falando sobre mídia. E como que o nome que é dado às coisas impactam na absorção da população, né? Então, quando a gente pega a questão falando que regime, né? Quando a gente fala em regime, todo mundo lembra da questão de peso, né? É difundido na mídia que tem um corpo padrão, então regime é uma coisa boa, né? Então, qual que é a ideia? Que o Estado quer fazer um regime para recuperar um equilíbrio fiscal do Estado. É esse que é o nome, é essa que é a intenção do nome. Para mostrar um nome bonito e falar, olha, gente, isso aqui é uma coisa boa. Sendo que, na verdade, uma coisa que o que não acontece com o regime de recuperação fiscal são a questão de recuperar o equilíbrio fiscal. Tá? O pano de fundo, né, do regime de recuperação fiscal é a privatização em massa das empresas estatais. Esse que foi o objetivo inicial quando saiu o primeiro modelo da Lei Complementar 159 em 2017 pelo Michel Temer, né? Essa foi a ideia. Aí, por questão de pressão popular, teve algumas pequenas alterações, mas que ainda permaneceu a questão da privatização. E a privatização maior, uma das mudanças principais foi na questão da privatização. Então, esse nome de recuperar o equilíbrio fiscal do Estado é um pano de fundo para privatizar, porque não vai recuperar o equilíbrio fiscal. A gente já foi dito várias vezes, em várias audiências que já aconteceram, vamos pegar os 2 únicos casos que já existem. Tá? O Rio de Janeiro, em 2017, aderiu ao plano de recuperação fiscal, na época, o governador Pezão. No início lá, deu uma aliviadazinha assim, uma pequena melhora. Nós estamos em 2023, o atual governador do Rio de Janeiro está batendo na porta do Ministério da Fazenda, pedindo ajuda. Em 2022, o então governador Eduardo Leite, antes de sair para candidatar à presidência e depois desistiu, ele também aderiu ao regime de recuperação fiscal. Assumiu agora em 2023. O que ele está fazendo? Batendo na porta do Ministério da Fazenda, pedindo ajuda. E o que é essa ajuda? Porque eles não estão dando conta de pagar os juros da dívida. Mesmo que comece pagando menos, não está dando. As contas não estão equilibradas lá. Não estão. Então, um Estado com menos de um ano já está falando assim, não consigo aderir ao plano, mas não estou conseguindo me ajustar. Eu preciso de socorro, eu não vou conseguir pagar essa dívida.
nós vamos parar, nós vamos dar calote. Essa é a fala deles. Nós vamos parar de pagar os juros da dívida, se vocês não sentarem e conversarem comigo. Ou seja, é fato que esse regime de recuperação fiscal, em 2 casos que já aconteceram, é falho. O atual modelo é falho, não existe. Tá? Então, isso que o governo está tentando fazer, se o Zema tivesse conseguido aprovar em 2019, né, que foi quando ele colocou esse plano aqui, é muito provável que já esse ano ele já estaria pedindo a mesma coisa, falando, eu não vou conseguir pagar essa minha dívida. Né? Então, assim, o plano de recuperação fiscal ele não funciona direito. Pode passar, por favor? E aí, que eu quero entender, que vou mostrar para vocês uma coisa que é interessante. Por quê? Porque tem cenários projetados lá que alguns deles não condizem com a realidade. Tá? Por exemplo, nem na melhor época econômica que o Brasil já passou, a gente teve inflação média de 3% ao ano. E os parâmetros utilizados para fazer os cálculos apresentados pelo governo é de 3% ao ano. Mesmo que sejam informações prestadas pela Secretaria de Tesouro Nacional. Mas nunca na história do país aconteceu inflação de 9 anos, 3 anos seguidos. Isso nunca aconteceu. A média ela foi de 5,37%. Então, ou seja, já é um parâmetro fora da realidade para se fazer estimativas a serem apresentadas para essa casa. A questão do PIB. A questão do PIB é uma questão muito volátil. Nós tivemos períodos, sim, com crescimento do PIB algo em torno de 2,29%, já aconteceu, mas depois também tivemos períodos de 9 anos com crescimento menor, de 1,53%. Ou seja, nós estamos lidando com variáveis muito voláteis para fazer estimativas de longo prazo. Isso impacta o quê? Impacta nos resultados projetados pelo governo. Tá? Isso vai causar uma questão... Pode passar, por favor? Isso vai ter erro de estimativa. Então, todo ano vai ficar revisando, mas quando é apresentado para a população e para a casa, é um cenário lindo, maravilhoso. Mas aí, quando vai acontecendo as questões da economia, que podem acontecer outras guerras, que podem impactar aqui, outras situações que podem impactar a nossa economia, vai ter que ser tudo ser revisto. Né? Então, o plano apresentado pelo governador, na minha avaliação, ele é só um plano protocolar. Somente na questão das estimativas. Tá? Ele fala assim, ó, considerando que tudo isso vai acontecer, vai ser assim. Mas não, se tivesse uma questão relativa com a responsabilidade, com o planejamento, o governo deveria apresentar inúmeros cenários. Se a economia estiver boa, vai ser assim. Se a economia estiver ruim, vai ser assim. Tá? E o que nós vamos fazer em cada situação. Mas isso não foi feito. Então, ou seja, é uma forma de enganar a sociedade. Fazer uma projeção no melhor cenário possível para falar que vai dar tudo certo. E a gente sabe que na economia, todo ano, grandes economistas, as agências de economia sempre revêem as suas projeções sobre PIB e inflação. Né? Então, tudo pode mudar em menos de 6 meses. Pode passar, por favor. Uma outra questão que o governo também coloca, né, que aí eu pegar só um pontinho, o governo tem para receber de devedores, principalmente de empresários, né, 63 bilhões de reais. E sabe qual que é a expectativa que o governo está colocando para arrecadar por ano? 150 milhões de reais. Né? Então, ou seja, quer fazer o ajuste no servidor, mas na hora de cobrar de quem deve, e deve muito, né, cerca de 10 empresas devem quase 20% desses 63 bilhões de reais. Né? Cobrar deles não vai cobrar, não. Mas arrochar o salário, estagnar a carreira do servidor, ele pode. Acabar com o serviço público, acabar a prestação de serviço público, isso ele vai fazer. Pode passar, por favor? Então, o que é essa ideia, assim, para vocês entenderem um pouco o que é o regime de recuperação fiscal? Lembra, até hoje ainda existe, né, essas questões dos regimes que eram colocados em revistas, esses regimes malucos, mágicos, que colocam hoje, que prometem fazer a pessoa emagrecer em 30 dias. Né? Só que aí depois, passou os 30 dias, a pessoa, com muita restrição alimentar e tudo mais, ela volta à sua vida normal e volta a ganhar peso. É isso que é o regime de recuperação fiscal. É o que o pessoal da nutrição fala de efeito sanfona. Né? Você vai tentar apertar um pouquinho aqui, para tentar dar um fôlegozinho, mas daqui a pouco a bomba vai explodir de novo. Isso vai voltar. Então o próprio governo sabe disso, o próprio governo já informou, né, que a dívida ao final do regime de recuperação fiscal vai passar dos atuais 159 para 210 bilhões de reais. Vai aumentar a dívida, ela não vai diminuir. Então, a população viva até lá, o governador que vai até lá, que vai sofrer com todos os impactos disso. Pode voltar, por favor. E como é que funciona? Por que tem essa questão desse efeito sanfona? Aí agora, o paralelo que eu vou fazer é com uma dívida que você tem no cartão de crédito, né? Você está devendo seu cartão de crédito lá há muito tempo, né? Chega lá na operadora, no banco e fala, olha,
eu quero negociar. Ele vai falar assim, não, vamos negociar. Você não vai pagar a sua dívida, vai pagar ela daqui 9 anos, mas eu vou continuar contando os juros. Aí quando chegar daqui 9 anos, você vai pagar os juros todo desse período todo, que você ficou sem pagar, beleza? Beleza, é isso que eu plano de recuperação fiscal. Não vai pagar a dívida agora, eu pago uma parcela pequena, mas os juros continuam sendo contabilizados. É por isso que a dívida vai passar para 210 bilhões de reais, porque os juros vão continuar sendo contabilizados. Então, essa que é a grande falácia. Então, não acaba com a dívida, todo mundo já sabe disso, e esse é o maior problema. Então, não vai resolver o nosso ponto agora. Pode passar. E qual que é uma alternativa? Uma alternativa é uma coisa real que já aconteceu. Tá? A União ela foi condenada a pagar 640 bilhões de reais aos 26 estados e ao Distrito Federal referente à Lei Candir. Foi condenada a pagar. Mas só que ela tinha dinheiro para pagar os 640 do jeito proposto? Não. O que ela fez? Chamou os 27 governadores, junto com o STF, e negociou. Sabe quanto que ela pagou? 60 bilhões de reais. A dívida de 640, ela pagou 640. Ou seja, a boa vontade de sentar e negociar, você pode resolver várias questões. Principalmente porque Minas Gerais abriu mão, quando eu falo Minas Gerais, é o governo do estado e os 853 prefeituras abriram mão de 101 bilhões de reais dessa Lei Candir para assinar esse acordo, que foi assinado pelo atual governador. Então, ou seja, o STF não vai deixar colapsar nenhum estado por conta de dívida. Principalmente porque o STF já disse há um tempo atrás que queria dar um teto até 2028 e depois passar a régua, dar perdão da dívida, dessas dívidas passadas, justamente pelos problemas que já foram dados, já foram falados em audiências anteriores. Pode passar, por favor. Esse eu já falei também, pode passar. Né? E aí, com a questão do reajuste salarial, que é uma das penalidades, né, o que não tem se falado aqui também é o seguinte, porque a Lei Complementar 159, ela proíbe o reajuste acima da inflação. Ela ressalva a questão da revisão anual, né, que é o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que a revisão geral anual pode ser dada. Tá? Ou seja, então, até a inflação pode ser dado reajuste. Qual que é a proposta do governo Zema? Dar 2 reajustes de 3%. Tá? Em 2024 e 2028. E a estimativa de inflação para 2024 está em 3,91, ou seja, já a previsão dele dá até abaixo da inflação, até o que a própria legislação do regime de recuperação fiscal permite, né? Pode passar, por favor. Né? Aí, no caso da educação, a gente tem uma questão que no substitutivo número 4, no artigo 14, ele abre uma exceção de que o reajuste previsto na Lei 11.738, que está no artigo 212A da Constituição do Estado, ele ficaria fora do regime de recuperação fiscal. Isso se o governador Zema não vetar. Né? Porque a Assembleia pode votar desse jeito, o governador pode ir lá e vetar esse artigo. Né? Então, ou seja, tem essa ressalva no caso da educação, mas ela ainda corre um sério risco em relação a isso. Aqui é só para vocês mostrarem a questão do teto dos gastos, tá? Você tem o máximo de variação é a inflação. A inflação para o ano que vem é 3,91. Então, no caso do orçamento sendo votado aqui na Assembleia para a educação, por exemplo, vai ter que ser revisto. Por quê? Porque está acima da inflação a despesa da educação. Esse é o limite de inflação. No caso da saúde está muito abaixo, não teria esse problema. E no caso da segurança está quase próximo à inflação. Então, ou seja, saúde e segurança já estão ajustados ao teto dos gastos que nem foi aprovado. A educação vai ter que ser reaprovada. E aqui embaixo vocês vão ver qual foi a média anual de variação do governo Zema do orçamento de cada uma dessas secretarias, da educação, saúde e do conjunto da segurança. Muito acima de 10%, anualmente o orçamento era aumentado. E agora, com o regime de recuperação fiscal, esse orçamento vai se limitar à inflação. Porque isso aqui, Rodrigo, você se lembra, quando a gente fez o questionamento à secretária de Planejamento e Gestão, ao secretário de Fazenda, e o secretário de Governo não parou na audiência, né? Mas então aos 2 secretários, que é exatamente o que está aqui. Gente, a secretaria... O plano de recuperação fiscal do governo Zema impôs limite de crescimento da folha. Educação, saúde e segurança. E aí essa comparação de qual tem sido o crescimento médio da folha, não é crescimento de salário, não. Mas é o crescimento da folha, com promoção, progressão, enfim, aquelas coisas que o governo não consegue evitar. Aqui está o congelamento.
Aqui está uma reforma administrativa embutida, não é? Que todo mundo omite, do governo omite. Olha aqui, ó, está escrito. O que vale é o plano entregue pelo governo Zema à Secretaria do Tesouro Nacional. As alterações feitas em projeto de lei aqui têm uma eficácia duvidosa. Porque o plano já foi entregue. O que a Assembleia tem que aprovar, inclusive, é a adesão de Minas à recuperação fiscal. E o plano está apresentado. Então, esse último aqui, ó, é muito significativo e é muito importante. Tenho tempo para falar e vocês sabem que eu vou gastar meu tempo todo. Vai ser apresentado um parecer aqui favorável ao regime, desconsiderando o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por que que o governo Zema não encaminhou o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Porque lá tem uma análise técnica de que sim, vai retirar direitos, sim, terão que ser retirados direitos vinculados a tempo de serviço. Sim, terá que ser feita uma reforma da Previdência, mexendo na pensão por morte e aumentando o tempo de contribuição dos servidores. Sim, vai afetar o IPSING. É por isso que se quer votar sem ter acesso às informações. Eu fiquei assustada com o que os secretários disseram. Me permitam, eu estou fazendo tanta referência a essa live porque eu fiquei tão assustada com tanta mentira que foi falada, ou melhor, eu vou ser generosa, presidente. Eu vou acreditar que os secretários que lá estavam falando, que eram de educação, governo, planejamento e gestão e fazenda, eles não leram o plano de recuperação fiscal que o governador encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional. Porque lá, nessa live, foi dito coisas absurdas. E eu vou falar muito delas aqui, porque é feio mentir para servidor. É feio fazer live que ninguém tem acesso de fazer uma pergunta sem filtro, sem moderação, porque os secretários só conseguem conversar, entre aspas, com o servidor com o filtro de uma live, né? Com moderação que vai excluindo os comentários desfavoráveis ou os comentários críticos. Havia aqui a movimentação de assessores que estavam o tempo todo tentando ver quais eram os requerimentos que os deputados que fazem oposição a esse regime tinham apresentado. Ao mesmo tempo, presidente, nós estamos diante de algo que nós precisamos discutir exaustivamente e precisamos, inclusive, dar aos deputados da própria base a tranquilidade que os mesmos não tiveram para votar, por exemplo, durante a pandemia, algo que impactou drasticamente na vida dos servidores, que foi a reforma da Previdência. Eu passei, deputado Sargento Rodrigues, o tempo todo na reforma da Previdência, cobrando do governo os cálculos atuariais que demonstravam a necessidade, de fato, daquela reforma, que inclusive que era uma condicionante para a aprovação desse regime de recuperação fiscal, passar nessa casa. Estamos esperando até hoje. O que foi nos enviado foi um cálculo porco, uma análise de envergonhar o Estado de Minas Gerais, e muitos votaram aqui sem que tivesse o conhecimento de fato sobre a vida previdenciária dos servidores. O que eu solicito aos senhores e às senhoras, que não façamos o mesmo dessa vez. Temos aqui a oportunidade de discutirmos e debatermos exaustivamente os danos que esse regime pode causar para o Estado de Minas Gerais. E quando eu falo danos, porque há 5 anos, melhor dizendo, eu me debruço sobre o mesmo, mas o que nós não podemos permitir, presidente, é que o processo legislativo seja maculado. É que o processo legislativo ele seja atropelado pelos interesses que não são os interesses dos servidores públicos. Que as exigências que vêm do Executivo não ultrapassem o limite da liberdade desse poder constituído. E que essa casa não envergonhe a sua história e a sua trajetória, permitindo que sejam violados preceitos legais
e que são muito preciosos ao funcionamento desse poder. E um deles foi violado nessa tarde, sim. Tiveram acesso aos nossos requerimentos e, em cima deles, construíram um requerimento totalmente ilegal, presidente. Porque com a devida vênia, estamos aqui com uma resolução do Supremo Tribunal Federal de 2018 que demonstra que o requerimento apresentado pelo deputado Carlos Henrique era totalmente ilegal. E que se o mesmo fosse apreciado, esse deputado iria na justiça para anular essa reunião. E eu tenho a plena convicção de que nós não precisaremos fazer isso, porque com a condução de Vossa Excelência, o rito dessa comissão, ele será devidamente protegido e nós, deputados, que temos aqui a oportunidade democrática, regimental de promovermos a obstrução, o faremos. Os deputados que não quiserem ficar, que estão cansadinhos, que façam a troca, peça para alguém substituir você, porque nós vamos obstruir sim, presidente. Então, eu agradeço a Vossa Excelência. Em votação, como vota a deputada Beatriz Cerqueira, no substitutivo número 2, para que sejam retirados todos os projetos da pauta? Presidente, eu voto favorável à retirada de todos os projetos da pauta para encerrarmos esta reunião. Como vota o deputado Carlos Henrique? Voto de acordo, presidente. Como vota a deputada Nayara Rocha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente, para o encerramento dessa reunião. Como vota o deputado Rodrigo Lopes? Voto favorável, senhor presidente, à retirada de pauta de todos os projetos. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim. Primeira batalha ganha dos servidores.